Paraná. Quando chegou no Paraná, eu tive tranquilidade para trabalhar, né? E o treinador, eu já caí nas graças do treinador, tanto que eu me destaquei, eu fiquei por várias semanas brigando na artilharia com o Romário, no final o Romário acabou acho que com 3 ou foi 4 gols a mais que eu. Só que eu fui vendido aí pro Japão. Né? Nesse processo, quando eu cheguei no Paraná, eu falava pra minha mãe assim, poxa, eu não quero ficar só namorando. Uhum. Eu quero uma esposa. Sim. E eu casei no Paraná, cara. Ah, é? E como é que foi esse lance? Como é que tu conheceu a mulher? Como é que aconteceu tudo? Porque hoje sua família é linda, você tem Sim. os filhos Eu lindos casei, e tal. eu casei em 2005, né? Quando eu cheguei no Paraná, eu cheguei no final de março, início de abril, né? E antes eu gostava de uma outra pessoa na Bahia, né? Eu orava por essa pessoa e quando a gente estava para ficar junto, a minha mãe me falou e eu descobri que ela estava ficando com um cara casado. Meu Deus. E era uma pessoa que eu imaginava que era a mulher que era... Santa, mulher de Deus, Sabe? ungida. E aquilo eu falei Deus assim, vem ó... e fala, senta aí, filho, E, peraí. e naquele processo, negócio. naquele período eu falei assim, olha, eu não quero mais agora, vou esquecer essa mulher da minha vida, sofri, homem quando sofre é complicado. Misericórdia, cara. E eu falei assim, olha, eu não quero mais, agora acabou. E aí eu fui embora pro Paraná e meu padrasto naquela época falou assim, né, já transformado, ele falou assim, olha, Deus vai te dar uma mulher no Paraná. Não, peraí. Então o seu padrasto aceitou Jesus. Depois ele aceitou Jesus. Não, eu ele não passou falei aquela prova toda, Sim, aceitou sim. Jesus, ficou E aquilo firme. ali, pô, E aí que ele legal. lançou uma palavra sobre a minha vida. Ele falou assim, ó, quando você chegar no Paraná, Deus vai te dar uma mulher, porque essa daqui não é pra você, não. Uau. E aí, quando eu cheguei na primeira semana, teve o aniversário de uma torcedora do Paraná Clube, né? E aí ela me convidou e ela tava lá, minha esposa era... Minha sogra, ela tinha um programa na Record de culinária, né? Ah, é? Ela, naquele período. E minha esposa era diretora do programa. Só que essa menina, ela morava no mesmo prédio da minha esposa. Até então, era amiga da minha esposa lá, né? Sim, entendi. E aí ela convidou a Sim, Letícia, né? Sim. E quando convidou, eu cheguei lá e ficava fazendo graça e tal. E tinha uma senhora que eu achava que era a mãe da Letícia, a minha esposa. Sim. Eu fazia a maior palhaçada e tal. E aí eu peguei e ela tava com o irmão dela, eu achava que era namorado. E eles usavam uma aliança no dedo, né? Os irmãos usavam a mesma aliança? Aí eu vou te explicar o mistério. Aí eles estavam com a aliança no dedo, eu falei, pô, essa aí deve ser casada com esse cara aí, Vou né? me meter nisso nada. Não vou me meter, né? Aí eu peguei o carro, saí da Vila Capanema, que é onde o Paraná treinava. Eu saí, dei uma volta, cara. E ó, pra essas coisas eu era bem tímido. Eu falei assim, sabe de uma? Eu vou voltar. Saí do clube, depois eu peguei, dei uma volta de novo, voltei. Aí quando eu voltei, eu perguntei pra ele assim, você é casado? Ele falou, não, cara. Ela é minha irmã. Eu falei, por que você tá com essa aliança na mão? Não, isso aqui é uma campanha da Igreja Universal que a gente tá fazendo. Ah, tô ligado. Eu lembro Então eles usavam aquela aliança. Eu lembro dessa. Era uma aliança meia dourada. Dourada, assim, tô que era uma ligado. campanha que eles faziam na igreja, cara. É mesmo? E eu brinco com minha Tu fez esposa. essa campanha também? Não. Fala a verdade, Era muito novo. Não, eu lembro, e hoje eu falo com minha mulher, eu falo, cara, o que deu na minha cabeça? Eu tinha ido embora achando que você era casado e voltei, cara. Aí quando eu voltei, ele falou isso pra mim, que era a aliança da igreja, né? Do voto que eles tinham feito com Deus. Já chamou de cunhado já, né? Então, vem cá, meu cunhado. Aí eu Já era da igreja, já. A mulher foi. Não, aí eu fui artista da Globo, né, cara? Eu cheguei pra Letícia e falei assim, olha, eu também sou cristão. Acabei de chegar aqui na cidade. Qual é a igreja que vocês congregam? Não, é na Universal? Então vamos lá na Universal congregar, pô. Sensacional. Aí já peguei, já comecei a fazer amizade, resumindo, né? Hoje a gente tá casado, a gente fez 16 anos de casado. 16 né? anos? 16 anos de casado. Uau. Graças a Deus. A gente casou com 5 meses e meio, cara. E tem uma história também do teu casamento aí, que tu ia casar por procuração. Rapaz, Que história é essa aí? Me conta, tudo, cara. me conta direitinho isso aí. Que ideia, Eu tô te sabia falando. de tudo, cara. Antes de você contar a história pra gente, eu queria que você comesse aí. Já que você gosta de açaí, mandei trazer o melhor açaí do Rio de Janeiro, Meu irmão, do esse aí Asa. Esse aqui é brabo. alucinante. Agradecer a galera do Asa Muito aí obrigado. por sempre estar fortalecendo aí. Cara, esse daí é, ó, sanduíche. Asa Rio, hein? Alucinante. Você falou que queria comer um sanduíche. Eu Coisa falei, linda. Peguei um sanduíche Asa lá, a gente Rio. veio. Açaí é bom demais, não é pra quem joga um futevôleizinho? O quê? Açaí é bom demais. É bom demais, mas esse aqui, te contar. Eu vou te contar Conta esse mistério aí. Conta, o mistério conta. também da procuração. o mistério da minha esposa. Conta aí essa procuração, que agora eu fiquei curioso. Cara, é muita história legal na vida desse A minha cara. sogra, meu. a minha sogra, ela tem 5 filhos, né? E desses 5, 3 casaram um ano antes, né? E quando eu fui pedir
hoje minha esposa, mas a Letícia em namoro, eu lembro que a Letícia é filha única, né? São 4 homens e uma mulher. Uhum. A minha sogra tinha muito preconceito. Porque, assim, primeiro... Preconceito com o quê? Com atleta de futebol, né? Ah, tá. Porque- De ser namorador, de ser... Vai fazer minha filha sofrer. Entendi. E junto com isso, ela passou por um processo de 3 filhos um ano antes de ter casado. E aí era a única Já menina... era trauma, já era trauma, tipo, todo mundo saindo de casa, Saindo mais de- uma que A vai minha sair única também. menina. É. Hoje eu sou pai de uma menina também. Realmente o processo é... também sou. Só meu em irmão. pensar futuramente, já fico com o cabelo Ainda branco bem- começa. Ainda Eu tenho- bem que tem 2 casca-grossa pra proteger tomar lá, conta, né? é. Porque senão... Eu tenho contato de uns... Tenho contato com um despachante bom de porte de arma. Vou te passar Ah, depois. legal. E aí, tipo assim, eu sofri muito, porque assim, eu era muito rejeitado pelo fato de ser atleta. A minha filha não vai casar, não vai namorar com você, eu não quero, tudo. Aí um dia, a minha sogra falou assim, Letícia, faz o seguinte, tem o pastor Eduardo, que acompanhou a gente lá no Paraná, há muitos anos atrás. E ele está congregando na igreja metodista aqui de Curitiba. Ele é pastor da igreja metodista de Curitiba. Você quer ir lá visitar essa igreja? Aí você vai lá visitar, vou botar para você conversar com o pastor, conhecer o pastor, né? E ele, seu pretendente, vai conhecer o pastor. Aí, olha o milagre de Deus, cara. Numa igreja metodista, né? A igreja metodista, dificilmente Sim. você vê profecia, né? Muito mais tradicional. Muito mais tradicional. E quando eu chego na igreja, eu sempre gosto de sentar na parte de trás, né? E eu cheguei na parte de trás com a minha esposa. Tinha acabado de chegar no culto, minha mãe tinha ido para lá, para o Paraná, para conhecer a Letícia, né? E a gente está na fila de trás, né? Na penúltima fila. Aí o louvor começou, né? A gente cantando. Que até tudo. então era namorada. Até então a gente estava namorando. Saiu uma mulher lá da frente, cara. E a mulher vem até o fundo, chega na minha direção e começa a falar em línguas. E ela começou a falar em línguas e falar assim, olha, você está sofrendo por muitas coisas, né? Mas, assim, tire a dúvida do teu coração. Porque, assim, a pior coisa para mim, diante de tudo aquilo que eu tinha vivido, meu pai separou da minha mãe, lutei, sofri muitas coisas para chegar onde eu estava chegando. E eu, cristão, já tinha abandonado toda a vida que eu vivia, Sim. né? E procurei ser fiel a Deus, verdadeiramente. Ainda sendo acusado. Ainda de ter sendo aquela acusado por outros atletas que faziam Sim, coisas erradas. sim, Não falavam dos atletas sim. que faziam coisa certa. vida. Sim. Então eu sofri muito com aquilo. E aí eu falei, mãe, vem aqui para conhecer a Letícia, tudo. Quando minha mãe chega na igreja, nesse mesmo dia, minha mãe estava eu, a Letícia e minha mãe. Aí vem a mulher da igreja, que eu nunca mais vi essa mulher na minha vida. E ela começou a falar, olha, você está com dúvida sobre esse relacionamento que você está tendo. Desenrolou o manto. Deus começa a falar, Deus está falando para você aqui agora, ó, tire toda a dúvida do teu coração. Porque esta mulher que está ao teu lado foi a mulher que Deus levantou para ser tua amiga, para ser a tua esposa e a tua companheira. Essa é a mulher que Deus colocou para viver ao teu lado o resto Na da tua lata, vida. assim, irmão? Eu lembro E que ela ouviu? ouviu. Então tava você, ela, mas quem que E ouviu? minha mãe, Caramba! sabe? E minha mãe é bem pentecostal, né? É? Quando minha mãe viu ela falar isso, minha mãe olhou para mim e falou assim, meu filho, eu não posso fazer nada. Cara, ó que loucura santa, né? Eu olhei para minha esposa e falei assim, a gente vai casar. Tem dúvida? Deus falou, tá falando. Aí ela falou, vai casar? E minha mãe e meu pai, cara, aí começou a prova. Hum. Aí eu sento para conversar com meu sogro falou assim, olha, eu sempre pedi para Deus que minha filha casasse com um cristão. Não importa se ele é branco, não importa se ele é negro, não importa se ele é rico, não importa se ele é pobre. A única coisa que eu pedia para Deus é que minha filha casasse com um homem trabalhador e cristão. Sim, E eu não posso falar nada disso de você, contrário a isso. sim. Então, assim, vamos orar. Nisso, minha sogra, velho, se levantou, minha filha não vai casar, não vai casar.